Mais uma videoaula sobre coisas muito básicas a respeito de química, né? Então vamos dar uma olhada aqui no meu site, né? Vocês que são meus alunos, né? Vocês acessam, quem não é, aproveita aí e dá uma revisada, né? Não tenho acesso ao site, mas lê aqui o que eu vou passar. Então vamos lá, né? Lembrar o que nós vimos na nossa última aula. Eu acho que nós vimos essa parte aqui, ó. Elementos, massas, massas atômicas e tal, né? Então a gente viu como calcular a massa atômica de um elemento químico, né? Observamos que a massa atômica de um elemento químico é a média das massas atômicas dos átomos daquele elemento, né? E essa média é uma média ponderada que leva em conta a abundância dos isótopos deste elemento, caso ele tenha isótopos, né? E por fim, nós vimos como calcular. Depois que nós vimos aqui, tinha mais alguma coisa? Acho que nós já vimos também unidade de massa atômica, né, no passado. Então, acho que agora nós vamos falar sobre mol, né? Vamos pegar aqui o próximo material. Então, próximo materialzinho aqui. Massas atômicas, mol, quantidade de matéria. Então, tá aqui, né? A gente já trabalhou com unidade de massa atômica. Então, isso aqui eu acho que eu peguei do Atkins, o que está escrito aqui, não é nada original meu, né? Então eu vou ler com vocês. Então o conceito de mol simplifica muito os cálculos químicos. Então mol é uma unidade do sistema internacional, né, para a quantidade de matéria. É a unidade mais importante para o químico, para o pessoal que estuda química. É como se fosse o quilômetro para o caminhoneiro, o litro também é importante. Para nós é um mol. Então vamos lá. No início do curso você ficou sabendo que a massa de um átomo de carbono é 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas e que é mais prático expressar a massa de átomos e moléculas em unidades de massa atômica. A unidade de massa atômica é definida como 1/12 da massa do átomo de carbono. Devido às massas de átomos e moléculas serem tão baixas, números astronômicos de moléculas ocorrem mesmo em pequenas amostras. 1 mililitro de água contém 3 vezes 10 a 22 moléculas, número superior ao das estrelas no universo visível. Para os cálculos químicos é inconveniente usar números enormes de átomos e moléculas a todo momento, sendo necessário um modo eficiente de determinar e expressar esses números. Nesse contexto que entra o conceito de mol e quantidade de substância. Quantidade de matéria, né? Você pode chamar também quantidade de matéria. Os antigos, como eu, falavam números de mols. Então vamos lá, né? Aqui a definição do mol, né? Então, mol é a unidade usada para descrever a grandeza, quantidade de substância, ou, se você for antigo, número de mols ou quantidade de matéria, e está relacionada ao número de átomos, íons e moléculas. Então, a definição aqui: um mol de objetos contém um determinado número de objetos igual ao número de átomos que existe em precisamente 12 gramas de carbono 12. Como calcular o número de átomos presentes em um mol? Então, basta você dividir esses 12 gramas de carbono 12 pela massa do carbono 12. Então, isso resulta em 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Provavelmente vocês vão memorizar este número. É o número de Avogadro, ou constante de Avogadro. Avogadro em referência a um cientista italiano do século XIX, Amedeo Avogadro. Então vamos lá, novamente, ó. Definindo, um mol de objetos contém um determinado número de objetos igual ao número de átomos que existe em precisamente 12 gramas de carbono 12. Como calcular o número de átomos presentes em um mol? Então, você divide os 12 gramas pela massa de um único átomo e você tem esse número. Esse é o nosso número mágico. Então, se você tem 1 mol de moléculas de hidrogênio, H2,
Então, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se você tem 1 mol de elétrons, 6,022 vezes 10 a 23 elétrons, e assim por diante. Esse número aqui, eu creio que vocês vão memorizar. Como é que você trabalha aqui com essas quantidades, né? Então, vamos lá. Mol. A constante de Avogadro é usada na conversão de quantidade química, quantidade de substância ou número de mols, em número de átomos. Então, você tem aqui, ó, número de átomos vai ser igual a quantidade de matéria, o número de mols, vezes a constante de Avogadro. Este número de Avogadro é muito grande, veja só, 6,022 vezes 10 a 23, veja quantos zeros, né? Então pode-se provar, por exemplo, que até hoje a humanidade não produziu 1 mol de grãos de arroz. Só para você ter uma ideia do quão grande é esse número, porque os elétrons são muito pequenos. Os elétrons não, os átomos, né? Então, elétrons também, né? Então, para contabilizar coisas muito pequenas, resulta que você vai ter números muito grandes. Por isso a gente prefere trabalhar com número de mols. Aqui você pode parar o vídeo e dar uma estudada nesse exemplo. Eu não gosto de ficar fazendo react de exemplos, digamos assim. Você para o vídeo aí, deixa eu focalizar bem, dá uma lida aqui e entenda o exemplo. E agora nós vamos fazer outros exemplos. Aqui outro exemplo que você pode parar e pensar sobre, né, como eu montei, mas eu prefiro mexer minhas mãos. Então, para mexer as mãos, vou pegar exercícios lá do Atkins, a 7ª edição, né? Vocês podem baixar na internet, por exemplo. Vamos procurar aqui um exercíciozinho. Então, tá aqui. Lembrando, ó, constante de Avogadro, ou número de Avogadro. 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Unidades por mol. Tipo, unidades, por que unidades? Porque pode ser unidades de elétrons, podem ser unidades de átomos, pode ser unidades de moléculas, né? Então, unidades por mol. Então, digamos que você tenha, por exemplo, 0,025 mol de átomos, ou vamos por aqui simplesmente mol de sódio, por exemplo. De sódio. Quantos átomos nós temos aqui? Quantos átomos temos? Então, vamos lembrar aqui. O número de átomos vai ser igual ao número de mols, ou a quantidade de matéria, ou a quantidade de substância, esse N aqui, né? Os antigos, como eu, chamam o número de mols. Os mais jovens, como vocês, provavelmente chamam de quantidade de substância. E aqui vezes a constante de Avogadro. Então aqui o número de átomos vai ficar 0,025 mol, que multiplica pela constante de Avogadro. 6,022 vezes 10 a 23 átomos por mol. Então aqui o mol simplifica com mol menos 1. E vamos fazer a continha. Eu vou lembrar vocês como é que vocês digitam potência de 10 na calculadora. Deixa eu puxar para cá a calculadora. Lembrando que para usar a calculadora tem que apertar o botãozinho mágico, o botãozinho ON. Então aqui eu vou digitar esse 6,022, então 6,022. Potência de 10, você pode usar aqui o exp, né? Exp, 10 positivo, 23, aqui, vezes 0,025
0,25. Isso vai dar, então, vou deixar errado, 1,50 vezes 10 a 22. Vou pegar duas casas aí. 1,50 vezes 10 a 22. 1,50 vezes 10 a 22 átomos. Próxima aula continuamos, né? Já deu 10 minutos, tá bom? Até lá.